aqui para o terceiro podcast do Instituto Antônio Vieira. Estamos aqui com um convidado especial, primeira vez que está participando aqui do Instituto, que é o Ademir. Tudo bem, Ademir? Como é que tá aí? Oi, Lucas. Por aqui tudo em ordem e por aí tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bacana que conseguimos gravar aqui com você um podcast, espero que muitos. Então, você está Eu fazendo uma também. participação aí especial do Instituto Regina Coeli. Exatamente, Instituto Regina Coeli da cidade de Jaú, e desde já eu manifesto agradecimento pelo convite, em meu nome e também em nome do Instituto, né, para falar também um pouco a respeito dele e de todo o trabalho que nós temos realizado aqui na cidade de Jaú, seja por meio do YouTube, seja presencialmente ou por tantos outros meios. Então, uma alegria muito grande estar aqui no Instituto Antônio Vieira participando e muito obrigado. Legal, muito bom, muito bom. Quer apresentar um pouco do Instituto Regina Coeli, o que vocês fazem, quais os cursos que estão em andamento? Que o pessoal vai procurar no YouTube e vai ter muita coisa lá. O que você recomenda o pessoal começar a assistir de lá? Perfeito, vamos lá então. O Instituto Regina Coeli, ele surgiu aqui na cidade de Jaú, de um grupo de estudos baseados em estudos da filosofia de Santo Tomás de Aquino, sobretudo, em que nós vimos a necessidade de estreitar os laços, né? Porque foi muito interessante que, com base nesses estudos de Tomás de Aquino, a gente percebeu que determinados pontos da vida humana atualmente estão sendo muito atacados. Então, tanto a questão da família quanto essa questão do estreitamento das relações secundarizadas que existem hoje na sociedade, quanto à própria questão das várias ideologias que mascaram a verdade, fez com que nos aproximássemos e então surgisse o Instituto Regina Coeli. O Instituto Regina Coeli então surge a princípio como uma ideia de um grupo de estudos, mas com o passar do tempo a gente teve esse desejo, né, essa moção de fazer com que outras pessoas tivessem contato com aquilo que nós estávamos aprendendo. Foi então que nós pensamos em criar um canal no YouTube, que basta colocar Instituto Regina Coeli, que facilmente será encontrado. E lá nós temos um trabalho relacionado à formação das virtudes com o apostolado da educação, o apostolado da família, onde propriamente trabalhamos questões familiares de vocação e virtudes. Temos um apostolado relacionado à defesa da vida, e esse eu sou responsável, onde é uma playlist específica que diz respeito à engenharia da morte, em que eu trato sobre as raízes daquilo que nós temos efetivamente contrário à vida humana nos dias de hoje, contrário à própria verdade, à própria virtude em si. E além disso, nós temos alguns outros cursos relacionados à vida de santos, né? Vai ter um outro curso sendo lançado agora por um outro membro nosso. E, no final das contas, com um desejo de expansão muito maior, nós estamos com um projeto de abrir uma escola católica no ano de 2021. Nós temos, inclusive, a aprovação do bispo, já alocamos um prédio que pertence a uma igreja daqui. Então, os projetos são esses, resumidamente, e graças a Deus estão bem avançados. Muito bom, hein? Muita coisa legal aí, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E entre esses Bastante. cursos, você está dando um curso de engenharia da morte? Exato, eu chamo de Engenharia da Morte, é um curso pautado na questão conhecida como cultura da morte, mas fazendo mais ou menos uma analogia com aquilo que o Padre Paulo chama de Engenharia da Santidade, eu tento explicar o que é a Engenharia da Morte, que, via de regra, são princípios basilares que as entidades não governamentais, as grandes fundações e até mesmo outros órgãos, princípios que eles utilizam para alcançar os seus objetivos, que é o controle populacional, o princípio é a dominação, né? E por ser uma engenharia, por ter princípios, existem as suas diversas arquiteturas, sendo elas o aborto, sendo elas as pílulas, as diversas formas de destruição e ataque à família que nós temos hoje. Então, é uma tentativa de explicar toda a questão dos princípios que ele se utiliza, entrando juntamente depois nas questões específicas de aborto, pílula, preservativos e tantas outras coisas que atentam propriamente moralidade e fazem mal para a família, para a sociedade em si. Certo, muito bom.
No nosso podcast passado, a Edvânia contou um pouco desse histórico aí da atuação da Fundação Rockefeller e do Conselho Populacional em promover o aborto no mundo e outros métodos abortivos, etc. Mas a coisa não é só Exato. isso, né? É muito mais profundo, tem muito mais frentes de atuação. Eu vi que você, na primeira aula que você deu sobre Exatamente. engenharia da morte, já falou do Conselho Populacional. E a coisa Certo. toma muitos braços, tem muitas frentes de atuação, né? É muito interessante porque, a princípio, tem a questão do surgimento da eugenia. Então, você vê a eugenia surgindo por volta de 1880. É, o próprio Darwin, com alguns pensamentos desses, o primo de Darwin tinha pensamentos relacionados a isso e trabalhavam com esses temas. E ela surge naquela questão relacionada a várias questões, na verdade. Então, tinha eugenistas que defendiam a questão da eugenia social, em que o rico é superior ao pobre. Havia eugenistas que defendiam a questão da eugenia racial, né, a questão das raças propriamente. E todos esses princípios da eugenia, eles foram incorporados nesse plano de dominação. Tanto é que é muito interessante que quando você pega para analisar e estudar os primeiros responsáveis pela cultura da morte, e, na minha opinião, uma das principais, que é a Margaret Sanger, e nós temos no Instituto uma aula só dela, essa mulher, ela era uma pessoa totalmente racista, ela era uma eugenista ligada a esse espectro da eugenia ligado ao racismo, e ela foi uma das grandes responsáveis, sobretudo, pelo desenvolvimento do DIU e do anticoncepcional. Ela conheceu, ela foi próxima do médico responsável pela criação disso. Ela resgatou ele do campo de concentração na Alemanha. Então, essas pessoas todas, elas estão ligadas, de certa forma, à eugenia e elas desenvolveram estratégias e técnicas baseadas na eugenia para alcançar os seus objetivos. Hoje não se trata propriamente de uma questão de racismo, mas se trata propriamente de você cortar aquelas questões que são, digamos que, não tão bem vistas hoje na sociedade, como, por exemplo, famílias numerosas, como, por exemplo, famílias que frequentam a igreja, famílias que são mais conservadoras. Então, de certa forma, houve uma alteração desse tipo de eugenia racial para uma eugenia social diferente, né, atualmente, e esses agentes todos estão ligados, né? E a Margaret Certo. Sanger, a título de exemplo, a, a Federação Internacional do Planejamento Familiar, a IPPF, decidiu retirar o nome dela das fundadoras, semana retrasada, se não estou enganado, pelo fato de que ela tem escritos racistas. Então surgiu toda essa questão do racismo nos Estados Unidos com George Floyd, toda essa questão que a militância trabalhou em cima, falando da questão do racismo. Então eles começaram a investigar o passado e descobriram que uma das maiores responsáveis pelo aborto no mundo era racista. Então a questão é a seguinte: você não pode ser racista, mas assassinar crianças você pode, né? Então a Certo. instituição, ela abomina o racista, mas ela não abomina a si mesma que mata crianças. Certo. Caramba, você falou bastante coisa aí. Vamos retomar um pedacinho aí. Então, assim, todo esse assunto de famílias numerosas hoje em dia não é. Eu achei que era porque, sei lá, a sociedade evolui. Hoje os tempos são outros. É as coisas que eu escuto por aí, né? Então, você está dizendo que isso aí foi arquitetado. Plenamente arquitetado, e eu posso dar a fonte e o responsável por isso, e o nome dele é Kingsley Davis. O Kingsley Davis era um sociólogo que ele escreveu, um sociólogo, inclusive, que foi um dos responsáveis pelo surgimento do Conselho Populacional junto com Rockefeller. E o Kingsley Davis, ele escreveu um artigo para a revista Science em 1968. E nesse artigo ele questiona se as políticas populacionais da época teriam sucesso, né? E é muito interessante que o Kingsley Davis, ele era um visionário. O Kingsley Davis, ele dizia o seguinte: ó, nós estamos então em 1968. Para se ter noção, em 1960, a primeira utilização do DIU em massa foi feita na China, na Índia. Em 1964, 1.000 mulheres aqui do Brasil foram também testadas com DIU, inclusive isso saiu no jornal Folha de São Paulo, em 1964, onde a própria Câmara dos Deputados instaurou uma CPI para investigar. Então, nós estamos falando de uma época, do ano de 1960 a 1970, em que essas organizações já estavam trabalhando em vários países. Vem o Kingsley Davis, um sociólogo, professor do departamento de uma universidade dos Estados Unidos, e escreve esse artigo falando o seguinte: olha,
Esses métodos que vocês estão utilizando, métodos relacionados ao aborto, métodos relacionados à esterilização, métodos relacionados ao anticoncepcional e ao próprio DIU em si, esses métodos todos, eles estão não errados, mas eles não vão surtir efeito, porque as mulheres, muito embora você dê essas coisas para elas, as mulheres não querem isso. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar com uma questão de motivação. Nós precisamos mudar a motivação das mulheres. E eu posso falar isso com propriedade porque eu traduzi esse artigo do Kingsley Davis, gravei 3 aulas no Instituto Regina Coeli e nós publicamos a primeira hoje, né? Então é um tema quente e ele fala que a Tema questão, o quente, grande tema problema quente, muito quente isso. Eu não, é jurava que muito era quente porque porque os temas. A sociedade, agora os tempos são outros, agora, né? Minhas tias todas falam não, isso pra mim. Nada a ver não, então. é Eu aí acho que que elas tá. não conhecem o É, Kingsley Davis. não, porque ele escreve exatamente isso. Ele fala que o que faz com que as mulheres queiram ter filhos é a própria cultura, a questão da igreja e a própria questão relacionada à natureza delas. Então ele fala que é importante você mexer na complementariedade dos sexos. Você tem que fazer o seguinte: você tem que criar novos papéis para as mulheres. E aí tem um exemplo que eu sempre uso, né? Você faz a propaganda e você coloca para a mulher o seguinte: olha, mulher, você quer ser a Dona Florinda ou você quer ser uma aeromoça empoderada, bonita, com o cabelo sempre bem arrumado, de maquiagem, viajando para o mundo todo? Você quer ficar com a barriga no fogão, sustentando um homem que não tem obrigação nenhuma, ou você quer viajar o mundo, você quer desbravar o mundo todo? E veja, não é uma questão que nós podemos falar que seja errado que as mulheres estudem, pelo contrário, elas têm que fazer isso, é algo que bom que elas façam. Mas a grande questão é que elas não se perguntam de onde essas ideias vieram. E se elas puxarem na história, elas vão ver nesse artigo do Kingsley Davis que ele descreve tudo o que tem que ser feito. A título de exemplo, nessa questão da complementariedade dos sexos, ele fala o seguinte: olha, nós precisamos dar papéis para as mulheres. O homem, enquanto a mulher cuida de casa, ele sai. Nós temos que fazer alguma coisa para colocar essa mulher no mercado. Nós temos que fazer alguma coisa para dar trabalho para aquela família ser sustentada somente com o salário do homem. E o Kingsley Davis termina o artigo falando que muito mais importante do que o ministro da saúde de um país que cuida de DIU, que cuida de aborto, muito mais importante que ele é o ministro da economia e o ministro da educação, porque o ministro da educação ele vai traçar os mecanismos de ensino, os mecanismos de transformação social na cabeça daquelas crianças. E o ministro da economia vai tornar uma família bastante cara para existir somente com o salário do homem, fazendo com que a mulher tenha que sair de casa. Não são palavras minhas, são palavras dele. Ele escreve tudo nesse artigo. Então, ele mesmo diz, a questão do planejamento familiar tratado hoje em dia é um eufemismo a, para a contracepção. É um eufemismo para que você aborte. É um eufemismo para que você reduza a família. Caramba, muito, muito profundo isso, hein? Tem muito pano pra manga aí. Não, o Só que cara pelo, é um pelo que eu tava visionário, Lucas. vendo, a Fundação Rockefeller e o Conselho Populacional ficaram muito tempo, e outras fundações também, a Fundação Ford, ficaram muito tempo investindo diretamente no aborto, né? Acho que aí então, quando apareceu o Kingsley Davis, parece que ele começou a atrair mais a atenção do Rockefeller para esse assunto de engenharia social, né? Na verdade, não. Tem um ponto muito interessante nisso que você pergunta. Quando o Kingsley Davis publica esse artigo na revista Science, ele conseguiu, em vez de apoio, raiva. Então, todos os responsáveis por todos os mecanismos feitos até então escreveram uma carta para a revista contrariando ele, falando que ele estava errado. Não foi o Kingsley Davis que convenceu o Rockefeller III. Foi Certo. uma aluna do Kingsley Davis chamada Adrienne Germain. Foi a Adrienne Germain, numa reunião de 2 ou 3 horas com o Rockefeller III, que disse a ele: olha, nós precisamos parar de investir em tecnologia e nós precisamos investir em engenharia social. Nós precisamos mudar a cabeça das pessoas. Então, ele escreveu o artigo e a Adrienne Germain, que era sua aluna, e inclusive a melhor aluna que ele já teve, que ele disse que ela era a melhor aluna dele, foi ela que entendeu aquele artigo e foi ela que conseguiu repassar, né? Isso aconteceu coisa de 2 anos depois.
Certo, caramba, muito 2, 3 anos. interessante. Ou seja, toda essa teoria sociológica dele tinha um propósito, no final das contas, de cooperar com os planos de controle populacional. Totalmente, porque o que o Kingsley Davis faz é, de certa forma, criar aquilo que nós temos hoje de secundarização que eu falei no começo, né? Porque em determinado momento do artigo dele, ele fala que as crianças hoje não são necessárias. Só que quando você fala que uma criança não é necessária, você está entrando num aspecto relacionado a uma empresa. Por exemplo, nós aprendemos e nós sabemos que um ser humano, independentemente de quem ele seja, ele tem valor pelo fato dele ser, por aquilo que ele é. Agora, quando o Kingsley Davis diz que um ser humano não é mais necessário, uma criança não é mais necessária, ele está atribuindo um valor a ela por aquilo que ela vale, por aquilo que ela representa. Então, é uma estrutura de empresa, né? A partir do momento que aquele funcionário não me serve mais, eu corto. A partir do momento que aquele meu filho não é necessário e não pode vir ao mundo porque eu não tenho condições ou o que quer que seja, eu vou lá e aborto. A partir do momento que aquele idoso não consegue mais se sustentar e me dar trabalho, eu coloco ele no asilo. Ou então eu autorizo e auxilio ele a conseguir o meu eutanásia, alguma coisa assim, né? É uma cultura propriamente de secundarização, onde as pessoas deixam de valer por aquilo que elas são e passam a valer por aquilo que elas conseguem produzir, né? E tudo isso está ancorado nesse artigo dele. Entendi, muito bom, muito bom. Caramba, e agora? O que, que a gente faz hoje com isso aí? Os Olha, caras têm eu estava dinheiro, propondo. os caras têm estrutura, têm domínio das redes de comunicações, das indústrias farmacêuticas, praticamente de todo o sistema político no mundo inteiro. E aí? Dá para fazer alguma coisa para barrar esse avanço dessa engenharia da Olha, morte? se, é muito interessante porque a partir do momento que as pessoas tomam conhecimento dessas coisas, as escamas caem dos olhos e elas entendem o que está acontecendo. E isso é uma constante que nós temos percebido, pelo menos com as pessoas que tomam consciência disso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um trabalho político, um lobby político muito grande e muito bom, que é sempre feito junto aos deputados com explicações, e tão bom, inclusive, que em 2013, para que vocês tenham noção, em 2013, se eu não estou enganado, o ministro do governo Dilma da Saúde era o Alexandre Padilha, né? E o Alexandre Padilha, ele estava dizendo que o aborto era crime, mas que não era crime você é, anunciar meios de aborto. Ou seja, é crime você abortar, mas não existe nenhuma lei falando que é crime você ensinar como abortar. Então, a ideia era lançar uma cartilha do Ministério da Saúde ensinando como abortar. Na época, e isso assim, eu não lembro exatamente se era o Padilha, mas era algum ministro do PT. Na época, o Eduardo Cunha, né, que era deputado federal, e se eu não estou enganado, ele também era presidente da Câmara já, ele lançou um projeto de lei falando sobre a criminalização de anúncio de meios abortivos, e na fundamentação desse projeto de lei, ele citou a Fundação Rockefeller, citou os programas de controle populacional, tudo isso que nós discutimos aqui, o Eduardo Cunha colocou como fundamento no projeto de lei. Então, é uma questão que o lobby político contrário a isso já vem sendo feito. Os deputados que estão trabalhando já há alguns anos têm feito legislações contrárias a isso justamente para impedir, né? E é o que tem que ser feito. Mostrar para as mulheres sobre a verdadeira natureza delas, explicar exatamente sobre isso, porque existe um livro do Dr. Jorge Scala chamado Ideologia de Gênero. O Dr. Jorge Scala é um médico argentino e em determinado trecho do livro ele faz uma explicação muito bonita sobre as diferenças que existem no homem e na mulher, né? E falando, por exemplo, que o homem é aquele que é muito mais preciso em manter uma concentração, enquanto a mulher é muito mais atenciosa, e por isso as mulheres são melhores professoras do que homens, né? Coisas próprias da natureza. Então é você trazer novamente a mulher para esse aspecto, mostrando a natureza dela, mostrando a natureza do homem e deixando claro, não é errado estudar, não é isso que está sendo dito, mas é muito importante que se questione de onde essas ideias vêm. Certo, ou seja, eles não sossegaram enquanto não colocassem 100% das mulheres no mercado de trabalho, né? Para que não houvesse tempo de ninguém formar família e ter filho. É isso? Exato, e você para olhar hoje, é muito caro você ter uma família. Não é um valor. Não são todos que têm condição
de ter uma família numerosa. E É às vezes muito as caro. pessoas querem ter, mas exatamente, a É questão muito financeira caro é altíssima. e tudo é feito para que você não consiga, né? Carro, você não tem carro, Perfeito. os restaurantes, shopping center, toda a sociedade é feita de um modo que é difícil você levar todos os filhos assim para E, que e tem o bastante Kingsley Davis, filhos. ele fala isso no seu artigo, ele diz o seguinte, ele é muito claro, ele fala dessa forma: nós precisamos aumentar as taxas para as famílias, de modo que os solteiros percebam que se casar é uma furada. Então a gente tem que encarecer, né? Você tem que talvez taxar, fazer um imposto, um tributo para filho. Então se você, ele dando ideias, sabe? Sim, Ele sim. coloca, então o casal que passa de tantos filhos, você vai cobrar um tributo? Não sei, são ideias. Então, assim, ele coloca essas questões e por isso ele fala: o ministro da Economia é tão mais importante do que o ministro da Saúde, em se tratando Certo. de controle populacional e da família. Certo. Então, nesse ponto, é uma coisa que o plano aí dos globalistas, dessas fundações, converge com os marxistas, né? De Exato. destruição das E é muito famílias. interessante que um usa o outro. Um usa o outro, né? Eles são, de certa forma, inimigos, mas um acaba sendo. Eu acho que mais os globalistas estão por cima dos marxistas nesse caso, no sentido de usá-los, né? Ah, sem dúvida Acabam também. sendo Sem vítimas. dúvida. Não, é engraçado que assim, não sei se já parou pra pensar nisso, eles oferecem essas coisas como se fosse uma grande conquista. Olha, Ademir, você tem o direito de quebrar a perna, exija seu direito. Mas caramba, se eu quebrar a perna vai ser ruim isso. Então eles oferecem essas coisas para as mulheres. Olha, você tem o direito de não ter filhos, de abortar seus filhos, de não ter um marido que te proteja, que cuide de você, que sabe, que no momento de perigo vai pular na frente. Exato. Pra... Então, caramba, eles estão oferecendo coisas péssimas para as mulheres, como se isso fosse um direito, né? É perfeito, a sua colocação é excelente. E E tudo isso é arquitetado. caramba, e como é que a gente entrou nessa furada? E como é que todo mundo compra isso? Ou seja, os caras têm muito dinheiro e fazem propaganda assim interminável, né? É a questão da educação, né? A propaganda é muito forte nisso. Você vê o que acontece hoje, qualquer escândalo que exista. Eu tenho inclusive uma colega de faculdade que escreveu um trabalho de conclusão de curso dela relacionado à questão da lei do feminicídio. Ela falando que é uma lei totalmente demagoga, Sim. porque o feminicídio do homicídio não tem tanta diferença de um tipo penal para o outro. Eles falam assim, matar mulher é a razão de ser mulher. Mas é. Só que É, não normalmente quando faz o uma mulher menor morre, sentido mesmo, eles né? utilizam essa lei ainda que não tenha essa fundamentação, sabe? É uma questão assim muito mais política, e essa é a crítica dela, do que propriamente de proteção, né? E aí isso está ancorado na questão que eles criaram dos direitos sexuais reprodutivos, dos direitos das mulheres, né? Todo o trabalho de engenharia para se criar esse tipo de coisa. Certo. Então, depois que a Adriana Germain fez essa reunião com o Rockefeller, ele começou a puxar mais a sardinha para a brasa da engenharia de comportamento do que para o aborto diretamente, né? O aborto já estava sendo promovido e financiado aí maciçamente. Né? Então aí Já eles estava, né? começaram a Principalmente focar porque. mais nesse trabalho. Exato. O Rockefeller III não tanto, porque ele morreu alguns anos depois, de acidente de carro. Mas a gente está falando aí de 1980 quase, né? Ele morreu, se não me Isso. engano, em 78. É, e aí a gente está falando dessa época, só que nós falamos da Rockefeller. Nesse mesmo momento, e até um pouco antes, a Fundação Ford já tinha entrado em cena, a Fundação MacArthur já estava entrando em cena. Então, a Fundação Rockefeller ela é a que começa, só que hoje o cenário parece que não é tão dominado por ela. Inclusive, a Fundação Gutenberg é, pelo que eu acompanho, uma das fundações que mais mexe nessa questão do aborto, né? No Brasil é a MacArthur, principalmente, mas no mundo inteiro, pelas coisas que eu acompanho, é a Fundação Gutenberg, com os projetos e os trabalhos que eles fazem. É, mas o trabalho Inclusive, deles a princípio, né? inclusive a Adriana Germain já chegou a vir para o Brasil, né? E, se eu não estou enganado, ela já veio para cá uma vez, ela é viva ainda, ela é uma nova, acho que ela tem 60 anos, nem 60 anos, mas tem diversas entrevistas dela que você encontra na internet, diversas entrevistas dela falando do Kingsley Davis, de como ele influenciou na carreira dela. Certo. E já que você lembrou do Brasil, e como que todos esses movimentos vieram parar no Brasil, se você
puder fazer um resumo aí do histórico, como que é essa situação no Brasil. Porque pelo que você está falando, assim, então tem duas coisas assim, tem o aborto, eles promoverem o aborto, o DIU e etc. E depois todo esse trabalho de planejamento familiar, né, que é o que eles chamam. Não sei se é exatamente esse o Exato. termo. É o termo que eles usam e é um termo incorreto, porque é um termo ideológico. O certo é falar paternidade responsável, que inclusive é o que a encíclica Humani Vitae cita, né? Agora, Essa planejamento familiar é encíclica, linguagem ideológica. a encíclica foi praticamente uma resposta direta a essas iniciativas de controle populacional, né? É isso? Perfeitamente. A encíclica Humani Já Vitae, que você citou totalmente. ela Ela, também, então vamos devagar, porque aqui, calma aí, vamos lá. Tem muita gente que vai ouvir que nem é católico. Aqui tem bastante pessoal evangélico, pessoal tudo gente boa, pessoal tudo sincero, rezam de bacana, verdade, tem uma fé bem legal. verdadeira. E aí, o que é esse negócio de encíclica? Quem que fez essa encíclica aí? Do que se trata? Bom, uma encíclica é um documento da igreja que normalmente é promulgado por um papa. Algumas encíclicas têm força de lei, outras encíclicas têm força simplesmente de orientação, né, para o povo. A encíclica Humani Vitae, é a encíclica da vida humana, ela foi promulgada pelo Papa Paulo VI em 1967, 67, 68. Isso. E o Papa Paulo VI, ele foi assim, digamos que o secretário dele disse que ele assinou a própria condenação, a própria crucificação dele ao assinar essa encíclica, porque ela praticamente contrariou e escancarou tudo aquilo que o mundo acreditava até então, né? A encíclica Humani Vitae, então, ela fala sobre a gravidade do aborto, ela fala sobre a gravidade da esterilização, ela fala sobre a gravidade dos meios contraceptivos e ela escancara tudo isso daí como algo errado, expõe as razões e fala que se esses métodos fossem utilizados, eles fariam e trariam a coisificação da mulher e o crescimento nos divórcios e coisas nesse sentido, né? Ele põe mais ou menos isso. Então, enquanto o mundo todo fazia lobby para que isso fosse aprovado, para que esses movimentos conseguissem alcançar esses objetivos, então nós estamos falando do Kingsley Davis nessa mesma época, nós estamos falando dos projetos de DIU na Índia, nós estamos falando de todo esse crescimento. Vem o Papa Paulo VI com essa encíclica e fala o seguinte: ó, tudo isso daí está contrário à fé da Igreja e por essa razão quem fizer uso desse tipo de coisa está contra a Igreja, né? Nossa, caramba, muito E o legal que isso, né? contraria Aham. muito, muito, porque contraria tudo que eles falam, né? E contrariando o Sim. que eles falam, você tem uma motivação, porque o Kingsley fala que uma das coisas que faz com que as mulheres queiram se casar é a fé. E se a fé da igreja mantém, por exemplo, esses pilares, faz com que as mulheres não vão buscar essas coisas que eles propõem e saibam desde logo que elas são erradas. Não, interessante é que é o seguinte, a encíclica já tem mais de 50 anos. E já estava lá Uhum, então a Igreja Católica a par da situação, acompanhando e alertando, né, a gente fazer alguma coisa. E estamos eu e você aqui conversando sobre isso 50 anos depois, né? E muita gente está começando a exato. estudar e se inteirar desses problemas. Mas, pô, já estamos 50 anos atrasados, né? Mas tudo bem, Exatamente. E vamos nós pra estamos frente, falando vamos só pra da frente. Humani Vitae. Isso. A gente está falando só da Humani Vitae. Tem outras encíclicas que já começaram a tratar do tema, mas é muito interessante. É que as pessoas às vezes criticam alguns papas, falam que eles eram hereges, ou que eles Exatamente. eram isso, ou eram aquilo. O Paulo VI é um dos papas bem criticados, né? Por causa Criticam do muito eles, né? concílio Vaticano II, mas não vamos entrar nesse tópico aqui, senão a gente Exatamente. não acaba hoje essa conversa. Mas eu acho que Eu foi um também não bom me sinto nem papa. capaz. É. Eu também, Bom, eu gosto dele. E pessoas que assim, eu confio muito me falam bem dele, então eu tenho todos os motivos para acreditar que ele foi um bom papa. exatamente. A questão assim que eu vejo é que as pessoas às vezes esquecem de analisar o momento histórico. Por exemplo, eu não tenho capacidade de discutir o concílio, né? Inclusive eu gosto de São João 23. Eu não acho que ele foi mal, não vejo essas críticas que as pessoas falam, só que assim, entrando na questão que a gente está tratando aqui do planejamento familiar. O próprio São João 23, ele lançou uma encíclica, a Mater et Magistra, em 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, né, um pouco antes dele falecer, que ele já falava sobre a importância da família e sobre a perversidade dos meios relacionados ao atentado à vida. Depois o Papa
Paulo VI lança, se eu não me engano, em 1961 ou 63, a encíclica Populorum Progressio. A Nessa Popularum época, eles estavam Progresso, falando acho que sobre foi o um ano crescimento antes populacional da Humane Vitae. da Manivite. Eu Foi não em estou lembrado a 67. data, mas Foi em isso, o 67 contexto dela Popularum dizia o seguinte: Progressio e 68 Humane Vitae. 68 Manivite, né? Exato. A Popular Progresso ela tratava assim, o Papa é muito interessante quando você lê aquele documento, porque o Papa fala assim, olha, parece que as pessoas estão tratando desse tema do crescimento populacional como um grande problema. Então, o que eles estão dizendo? Olha, o mundo vai crescer, as pessoas vão nascer, vai encher o mundo e aí a gente não vai ter recurso. O Papa, ele estava desconfiado. Ele dizia o seguinte, olha, parece que isso é um problema, mas a gente está aqui estudando, a gente está aqui analisando. Então, eles estavam num contexto vivendo hoje aquilo que nós podemos olhar para trás e analisar com tranquilidade, né? Eles estavam no meio daquilo. Não é tão simples você ir Certo. lá e julgar uma pessoa dessa que está vivendo aquilo, né? Ele também não tinha certeza do que eram essas coisas, né? Mas você vê os documentos todos proféticos, né? Popularum Progresso, a Humane Vitae em si. Certo, muito bom. Então, e a gente citou ela, você citou a encíclica, porque a gente estava falando do planejamento familiar, ou que Exato. na verdade o termo que você falou que seria melhor se utilizar era paternidade responsável. Paternidade responsável, que é um termo que a própria encíclica traz. Você nunca vai ver a igreja falando de planejamento familiar, mas você vai ver a igreja falando de paternidade responsável. Certo. E o que que se trata isso? Explica pra gente a diferença. Bom, a questão do planejamento familiar é a linguagem ideológica. Então, planejamento familiar é o seguinte: olha, não vamos ter tantos filhos porque nós precisamos se preocupar com outras coisas que são mais importantes, mas caso a gente engravide, a gente pode abortar, ou então vamos utilizar de todos os meios que existem por aí, como o dispositivo intrauterino, vamos utilizar desses. Então, é o seguinte: o planejamento familiar é uma Inclui linguagem aborto nisso, né? ideológica. Inclui tudo. Por quê? Porque você Inclui planeja a tudo. sua família, se der errado, você recorre a esses meios. É. A paternidade responsável, ela é algo intrinsecamente ligada à própria estrutura do matrimônio. Então, por exemplo, você se utilizar dos meios naturais para evitar uma gravidez, desde que haja um motivo justo. Então, por exemplo, não é lícito vocês passar uma gravidez porque você está juntando dinheiro para fazer aquela viagem para Bahamas que você quer. Pô, você está deixando de ter um filho, que é dar um presente para Deus, né? Então você está espaçando pelos métodos naturais uma gravidez, por exemplo, que deveria existir, né? A paternidade responsável é o seguinte: é você ter responsabilidade em relação ao seu sim diante de Deus, juntamente com a sua esposa, para ter uma Certo. família Normalmente assim, honesta, fiel, né? sim, pelo que eu vejo por aí, assim, o pessoal arruma qualquer desculpa, está esfarrapado, cada desculpa estapafúrdia, assim, pra falar, não, não posso ter filho, porque. Pô, pelo amor de Deus, meu. Assim, normalmente os motivos têm que ser graves mesmo, né? Pra você ter que recorrer a um desses Exato. métodos lícitos pra vocês passar uma gravidez. Tem que ser coisa grave, assim. Tipo, o cara não tem dinheiro, tá quase pra ir morar embaixo da ponte, tudo bem. Mas as pessoas, senão eu não vou Ou acabou conseguir de ter o trocar o filho, carro do né? ano, né? Não vou conseguir fazer minha Ou viagem acabou para de ter o filho, Bahamas. né? Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. essa São questões pessoa assim não quer ter muito filho de jeito concretas. nenhum mesmo. Ela já não tá. Mas assim, É, o filho é uma bênção, né? exato. Você tá para casar aí, Demir? Você E vai casar nos próximos anos? eu ia comentar isso agora. Eu posso falar por mim porque até minha conversão eu achava que tudo isso que a gente aprende era o correto, mas tanto é que foi até difícil. Quando eu me converti mesmo, comecei a estudar esses temas, eu tinha certa relutância em pensar em questão de ter filhos. Parecia que existia até uma ferida, sabe? Que, oh, meu Deus do céu, mas esse Ah, negócio de ter filho é muito interessante. esquisito, sabe? Que trabalho que Aham. deve dar isso daí, que problema deve dar. E eu falo pra você que até hoje eu tô nesse caminho de cura, Não, eu tô namorando legal. Legal. e a gente pretende se casar, eu me formo ano que vem. A gente pretende se casar talvez daqui 2 ou 3 anos. Entra toda essa questão financeira também, que a gente espera não ter questão financeira para a gente viajar, ter carro, essas coisas, mas a gente tem que ter pelo menos o mínimo, né? Aham. E como Não, as nós não tivemos pessoas nenhuma estrutura hoje, as sobre isso, a pessoas, gente está mudando agora. legal, muito bom. As pessoas hoje são muito preguiçosas, né? Porque
Igual você tava falando, não, ter filho dá muito trabalho. Pô, mas tudo dá muito trabalho. Viver dá muito trabalho. A gente que é muito mal acostumado, né? Esse Exatamente. conforto demais, tecnologia demais e conforto social, bem-estar social, faz mal se for demais. Deixa a gente muito preguiçoso. Tem um trecho de Exato. um livro do São João Crisóstomo que ele estava falando: olha, não deixa seu filho dormir em cama muito macia e não coloca um cobertor muito quentinho para ele, não. Porque senão ele vai ficar muito preguiçoso. Você Muito acredita mimado. nisso? Ele já estava falando isso há 1700 anos atrás, ele já estava alertando. E a gente tá tudo nessa. Esses dias eu estava voltando da missa, né, com meus filhos pequenos do lado, e a senhorinha saindo da missa também comentando: ai, que legal, que bonito seus filhos, mas dá muito trabalho, tem que dar comida todo dia, tem que pôr pra dormir. O quê? Como assim, pô? Dá muito trabalho porque tem que pôr pra dormir? Tipo assim, a pessoa Hoje é mais. a pessoa tá com preguiça dela mesma, tem que ir comer e tem que ir dormir. Eu acho que ela tem preguiça. Tipo, é muito trabalhoso viver, né? Então, daqui a pouco é isso. Hoje é Aí, mais fácil criar um cachorro. exatamente. Aí daqui a pouco, os caras começam a abrir clínicas de suicídio assistido aqui no Brasil. Estão lá as senhorinhas católicas saindo da missa e vão lá direto pra clínica de suicídio assistido, porque estão cansadas de viver. Porque, não, É, dá muito comungaram, né? trabalho, tem que Deixa eu tomar o acordar, tem que viático. almoçar. Caramba, olha como que essa mentalidade aí, tudo fruto do Kingsley Davis, impregnou maciçamente a sociedade. E mesmo dos católicos, Exatamente. né? E dos evangélicos até também. Caramba, muito, Se muito você legal olha, isso aí tudo. se você olha dentro da igreja, né, a própria mentalidade religiosa, e aqui religiosa eu falo tanto católico quanto evangélico, né? A mentalidade nesse sentido mudou muito nessa parte. E dentro da igreja católica, por exemplo, nossa, mas você quer ter quantos filhos? Ah, quatro. Mas você é maluco, você é louco, entendeu? Nossa, por quê? Por que tudo isso daí? Minha namorada às vezes fala isso daí e as pessoas assustam, entendeu? Eu falo, meu Deus, que coisa é isso, né? Aham. Então, muito bom. E mal sabem elas, mal sabia eu até a gente conversar aqui, eu sabia toda essa história do Kingsley Davis. Ou seja, é urgentíssimo que todo mundo conheça isso, né? É urgente, não Principalmente, tem como. Só que principalmente as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão engajadas em trabalhar pela vida, principalmente os políticos conservadores, né? exato. Essas pessoas têm que saber de onde vem todo esse problema. Elas têm que saber que isso tem raiz. O mundo, ele não mudou. Olha que engraçado. Você olha o mundo até 1950, ele era de um jeito e sempre foi daquele jeito. Aí de 1950 para frente, o mundo dá uma virada. Então você fala assim, meu, mas como que pode? Entendeu? Nada se movimenta sem que tenha algo que o movimente, né? Tem que ter alguma coisa por trás. Tudo isso daí tem raiz, tudo isso tem fundamento, tem motivo. Sim. Muito bom, muito bom. E por outro lado, o planejamento familiar, em oposição, os caras sempre usam termos sutis para tentar nos enganar e fazer passar aborto de forma sorrateira, né? Inclusive, eu acho que se eu me lembro, Exatamente. tem até. Quais são os outros termos que eles usam? Olha, você encontra vários eufemismos. Os que eles mais utilizam atualmente é saúde reprodutiva. Saúde Então, reprodutiva. nossa, esse daí é clássico. Você entra nos sites das grandes fundações, elas falam saúde reprodutiva da Que mulher, mulher que não vai saúde querer reprodutiva da saúde mulher. reprodutiva, né? Não, então, outros que elas falam, e esse daqui acho que é o maior de todos, que são os direitos sexuais e reprodutivos. Isso tudo é eufemismo para aborto. Tudo isso daí é eufemismo Excelente. para aborto. Direito sexual e reprodutivo, saúde reprodutiva. Juntou a palavra saúde com reprodução, dá Excelente. problema. E é bom você alertar, porque senão aqui na região chega projeto, ou tem projeto lá no Congresso, e tem vários vereadores aqui da região que estão acompanhando a gente, que vão ouvir isso daqui. Pô, você chega, Bacana. vai ter projeto pela saúde reprodutiva da mulher, os direitos reprodutivos. Então, se a gente não tá avisado, a gente vai ser tudo a favor, porque parece uma coisa boa, né? Porque não está escrito aborto, né? Esse é o Exatamente. problema que a gente tem no Brasil, né? Com as leis que passam aqui relacionadas a isso. Não é porque não está escrito a palavra aborto ou qualquer palavra que seja que aquela lei não vai ser utilizada para aquilo, né? Só que é muito difícil você explicar para quem não entende o que está acontecendo, né? A gente que estuda isso daqui e que uma pessoa que para ouvir isso daqui, ela vai entender. Mas para você explicar, por exemplo, num debate numa câmara, numa assembleia para algumas pessoas, não dá tempo. Por quê? Porque é uma loucura, é todo mundo gritando. O nível, por exemplo, do parlamento brasileiro é loucura. Como que você vai explicar Ali essas é coisas? Não dá. risca-faca, é pega pra capar, brabo, né?
Não Mas dá, não dá. aqui a dona Esther, nossa policial vereadora aqui, uma das melhores vereadoras de Penápolis, está avisada, vai estar atenta. A dona Márcia da RCC. A Márcia, eu acho que vai ser uma Legal. grande revelação aqui de vereadora de Penápolis e Que Deus também vai abençoe estar todas elas. alertada. E tem o Everton Sodário, prefeito de Mirandópolis. Eu acho que ele já deve estar acompanhando todo esse assunto. Ele está no executivo, mas e futuramente ele vai se tornar um deputado. Espero que um grande deputado. Também vão estar todos Bacana. atentos, acompanhando a essas armadilhas, né? Você falando dos eufemismos, eu lembrei de um que era, eu não lembro em que reunião, se foi da ONU, se foi, eu acho que um relatório da Fundação Forte, que eles estavam falando que era um relatório contra o aborto inseguro. Perfeito, perfeito. Você lembrou de. Caramba, esse é fantástico, hein? Não, Era contra então, o aborto, contra o aborto inseguro. Aí inseguro estava escrito em letra 9, assim, bem pequenininho. Contra o aborto. Aí, Exato. Então até isso Outro os que eles caras têm cara de colocam, pau, né? outro que eles colocam é assim: as mulheres morrem com aborto, mas assim, eles estão focando as mulheres que morrem, mas eles não fazem a conta de que quando a mulher morre no aborto, o filho também morre, que está na Exatamente. barriga. Então, eles estão. Atualmente, você trouxe isso daí agora do aborto seguro. Eu vou ter que procurar depois para trazer qualquer coisa, a gente coloca na descrição o termo que eles estão utilizando agora. É um termo assim que é muito bizarro, muito. Eu vou procurar depois e vou passar para vocês. Muito eu bom. Não me fugiu agora da Aproveitando, cabeça. já que você falou que vai trazer isso depois, a gente pode, já fica um convite aqui para você, fazer um próximo podcast, você dando um histórico de como que está essa situação no Brasil, qual que é o estado atual da questão no Brasil. Porque eu vi várias notícias, Podemos fazer, reportagens sobre sem problema. abortoduto, mas e aí, do que se trata esse abortoduto, onde está a armadilha e onde que os políticos deveriam estar alerta, né? Então a gente fica aí. Perfeito. Cara, muito bom, Ademir. Foi muito Perfeito. legal a nossa conversa. Agradeço demais aí você ter participado. Estamos aqui já com que agradeço o convite, 42 Lucas. minutos de conversa. Estamos ao som do Tchaikovsky. A música tá bem legal. Eita. Tava bem baixinho aqui. Eu acho que vai ter gente ouvindo e prestando atenção mais na música, mais paciência, a música tá legal. Eu vou aumentar um pouco o volume aqui antes da gente se despedir. E daqui a um minutinho a gente volta. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso terceiro episódio do podcast. Agradeço aqui novamente ao Ademir. Ademir, e aí, tá na escuta? Tô na escuta, eu que agradeço o convite, estou à disposição aí nos próximos podcasts que precisarem, para tudo aquilo que precisarem de mim e até mesmo do Instituto Regina Celli. Muito obrigado. Quem quiser encontrar o Instituto Regina Celli, tem o canal no YouTube, onde mais? YouTube, Facebook, Instagram, só colocar Instituto Regina Celli e se inscrever, curtir a página e acompanhar os nossos vídeos. Beleza, muito obrigado, Ademir. Até a